Olá, boa noite, sejam bem-vindos. É com enorme alegria que iniciamos a quarta noite da nossa 31ª jornada do Centro Espírita Humberto de Campos, que comemora os 83 anos de fundação da nossa casa. Agradecemos a participação amiga e fraterna de todos. Estendemos a nossa gratidão a todos os trabalhadores e trabalhadoras que, com seu compromisso com a causa espírita, vem mantendo acesa a chama da nossa instituição por todas essas décadas. Em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 24, está escrito: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus nos diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Ele nos recomenda o desprendimento ou desapego das riquezas, nos perguntando de que vale elas aqui no planeta, onde podem ser perdidas por ação das traças, da ferrugem ou dos ladrões. Aconselha-nos antes a ajuntarmos os tesouros espirituais do conhecimento e das obras meritórias, que jamais se perdem. O que é conquista do espírito, isso acompanha-nos para além do mundo da matéria, e jamais o perderemos. Jesus declara, peremptoriamente, que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. As posses são ilusões transitórias, e o materialismo as considera como as únicas realidades objetivas e palpáveis. Não há conciliação possível entre os dois. Ou a criatura se apega a um ou ao outro, pois os dois polos se repelem mutuamente. O que não impede que se conservem os bens materiais e os administre, desde que os considere como são de fato, empréstimos temporários que lhes foram confiados para gerir, mas sem que haja apego do coração, e dos quais terá que prestar contas. Por isso, quando Jesus nos adverte que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração, nos diz que a nossa vida estará atrelada aos nossos desejos, aos nossos anseios e às nossas vocações. Quando eles estiverem ajustados aos desígnios de Deus, ao equilíbrio e à paz interior, nada teremos a temer, porque passaremos a sentir, a pensar e a agir corretamente, segundo as leis divinas. Vamos agora serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, evocando em nossas mentes a figura amiga e bondosa do Mestre Jesus. Pai de infinita misericórdia e bondade, espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecemos a oportunidade do trabalho, a oportunidade por mais esse evento, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em busca da Tua mensagem e da Tua consolação. Pedimos que abençoe aos lares daqueles que nos acompanham na noite de hoje, que envolva o nosso palestrante da noite em vibrações de amor, de esclarecimento, de clareza, que a mensagem do Cristo, que há tantos anos nos reconforta e conduz, seja hoje entendida e compreendida um pouco mais em nossas mentes e nossos corações. Que o Evangelho seja sempre essa rota de fé, de esperança e bom ânimo na nossa jornada. Viva o Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Gostaríamos de convidar agora Marcos de Assis e Rafaela para a nossa vibração musical. A terra da promissão.
Seu peso é leve, jugo suave. Já não é sentido a dor, bendito Consolador. Agradecemos a Marcos de Assis e Rafaela a sua participação em nosso evento. Neste momento, com muita alegria, convidamos o nosso querido irmão Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro, da Sociedade Espírita Fraternidade, que nos dá a alegria da sua participação para fazer a nossa palestra sobre o tema Vencer o Mundo ou Vencer no Mundo. Rafael, é um prazer tê-lo conosco novamente. A palavra é sua. Pode ter certeza que o prazer é todo meu. Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas, que Jesus, o amigo de todas as horas, possa nos guardar e nos manter em sua paz. Quero registrar a minha alegria de poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com cada um de vocês. Quero igualmente agradecer o convite por participar dessa jornada de Humberto de Campos, essa quarta noite aí da nossa 31ª jornada do Centro Espírita Humberto de Campos. Eu gosto sempre de cumprimentar as pessoas e inicio fazendo aquelas que estão no nosso chat. Muito boa noite, então, aos queridos amigos da TV CECAL. Muito boa noite aos queridos amigos da TV Centro Espírita Humberto de Campos. Muito boa noite, Valdelice Alves de Oliveira, Anália Matos. Muito boa noite, deixa eu baixar aqui, gente. Muito boa noite, Nilde Pinheiro, Isabel Rubatino. Muito boa noite, Maria Eunice da Silva Pereira, Marlene Carvalho, Núbia Santos, Lorena Pereira, Edir Cipial Santana, Mar Santos, Salatiel Lima, Yara Argolo, Maria da Conceição Rocha, Maria do Carmo Fischer, Míria Porto, Márcia Cardoso, Ieda Argolo, Plínia Almeida, Adenilza Bezerra, Luiz Lacerda. Olha, tem tanta gente aqui que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu abraço para cada um de vocês, pedindo aos amigos espirituais que possam envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinha, pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Só com Jesus podemos angariar a paz. Só buscando o Mestre amado podemos ter de volta a eterna primavera por vindoura. Nesta noite eu quis começar evocando o Mestre, porque ainda sabemos de guerra entre Ucrânia e Rússia, ainda conhecemos as mais variadas pessoas perpassando os dias de dificuldades, de dores as mais diversas. Hoje, como nunca, nós precisamos de Jesus. Mergulhar nossos espíritos nas páginas lustrais do seu Evangelho e revigorar as nossas forças para que, com a doutrina espírita que representa o Consolador prometido, possamos seguir em frente. A proposta para nós refletirmos na noite de hoje, vencer o mundo ou vencer no mundo. E essa é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês, porque é a pergunta que eu me faço todos os dias, quando amanheço e vou para o espelho do banheiro. Rafael, o que você deseja? Vencer o mundo ou vencer no mundo? Porque muitos de nós estamos no mundo para vencer no mundo, para ter posto de destaque, para angariar cada vez mais coisas, para ter milhares de seguidores nas redes sociais, ter as contas bancárias recheadas. Mas será que é isso o mais importante? Por que será que estamos no mundo?
se temos um compromisso com a espiritualidade. Se somos espíritos imortais e estamos no mundo para que a nossa vida tenha um sentido. O compromisso de amar, o compromisso de servir. Então, quando Jesus anuncia, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo. E nos deixou esse caminho por onde devemos caminhar. Então, a proposta de Jesus, falando para cada um de nós, é que nós deveríamos vencer a nós mesmos, os nossos vícios, as nossas dificuldades. Daí a proposta de vencer o mundo e os seus convites, o mundo e aquilo que nos coloca como sendo as prioridades, quando sabemos nós que as prioridades é o reino dos céus e tudo aquilo que o reino dos céus pode nos dar, pode nos oferecer. Nossa reflexão da noite, então, vai ser para que nós consigamos estabelecer quais são os nossos valores. O valor do ter ou o valor do ser. Porque notem, quando nós buscamos o valor do ter, é porque ainda queremos vencer no mundo. É porque ainda queremos compreender a nossa vida nesse período que intermedia entre o nascimento físico e a morte orgânica. Mas, se somos imortais, se pré-existimos e continuaremos a viver, esse interregno que é a nossa vida carnal não é a mais importante. Nada obstante, nós tenhamos os nossos compromissos de natureza material. Para que nós estamos no mundo? Para vencer os nossos vícios, as nossas mazelas, para renovar o nosso contato com Jesus e seguir no seu encalço, buscando ser pessoas melhores, buscando dar a nossa melhor contribuição para que o mundo seja de paz. Para que essa paz brote da nossa interioridade e nós sejamos arautos do Evangelho onde quer que nós nos encontremos. Eu convido cada um de vocês, então, a fazer uma leve digressão no Evangelho de João, que é onde está contida esta passagem, e depois a gente vai amarrando. Porque um estudioso do Evangelho, um estudioso do Espiritismo, a gente pega um trecho e vai costurando. O Evangelho de João é aquele evangelho dentre os 4 que são aceitos pela Igreja, e dentre os 4 que Kardec se utilizou para compor a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é conhecido como o Evangelho Espiritual. E por quê? Nós temos os 3 primeiros evangelhos, que são os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Sinópticos, porque são escritos sobre uma mesma ótica. A gente estuda um, vai ao outro e vai compreendendo as passagens que são muito próximas. Mas o Evangelho de João tem um quê de especial? Porque o apóstolo João escreveu o seu evangelho já quando estava velhinho, na ilha de Patmos. Já no final do século I, ali pela década de 90, uns falam no início do 2º século da era cristã, as datas não importam. O importante é que João nos legou o seu evangelho e ele é conhecido como o Evangelho Espiritual. Por quê? Vem ressaltar a espiritualidade de Jesus, de que o reino não era deste mundo, que os nossos compromissos eram os compromissos do Espírito. E ao começar o seu evangelho, João narra, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. Olha a beleza desse evangelho. O Verbo era Deus, o Logos. A palavra que em grego quer dizer razão, mas também quer dizer criar, porque Deus é o Pai Criador, mas Deus nos mandou um protótipo, Jesus, que conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso modelo, nosso guia, aquele a quem devemos copiar para que tenhamos o verdadeiro sentido da nossa vida. Daí o Evangelho de João ser representado por uma águia, porque as águias sobrevoam, dando-nos o sentido de que nós devemos buscar a espiritualidade, avançar, buscar o crescimento. O Evangelho de João, ele tem uma didática. Para nossa compreensão, a gente pode buscar o antigo templo de Israel.
O Templo de Israel ele foi erigido por primeira vez por o rei Salomão, que era filho de Davi. E Davi idealizou o grande templo hebreu, mas foi Salomão que construiu. Esse templo ele foi destruído pelos babilônios ali pelo ano 587, 586, e ele foi reconstruído por Herodes o Grande, e novamente destruído já no ano 70 por Tito. E 2 vezes erigido, 2 vezes destruído, e hoje, quando a gente vai a Jerusalém, só resta o muro das lamentações, que para eles é o que restou do templo, a parte ocidental do templo. E aquele templo, ele era dividido em 3 partes. Uma parte de fora, o átrio dos gentios ou o pátio dos gentios. E nesse átrio dos gentios é onde as pessoas iam para fazer as suas oferendas, os korban em hebraico. Porque naquela época o povo hebreu transigia os seus pecados com a morte de um animal. Dependendo aí do pecado, da transgressão, era preciso que se derramasse um sangue de um animal maior para poder se redimir daquele pecado. Então havia uma parte exterior onde os sacerdotes, o grande templo era composto por 72 sacerdotes, 71 e um sumo sacerdote. Os sacerdotes faziam as oferendas. Na parte interior haviam duas partes. Aquele que nós podemos chamar de Kodesh, uma parte interna onde só ficavam esses 72 sacerdotes. E é ali onde estava aquele candelabro de 7 velas, a menorá, os pães da proposição, e ali não entrava ninguém da parte exterior, nenhum daqueles que eram os gentios ou o próprio povo hebreu. Na parte interior do templo só entrava os sacerdotes. E havia uma pequena parte, um cubículo dentro do templo em Israel chamado Kodesh HaKodashim, que é onde o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, naquela cerimônia de Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão, porque era o dia que o sumo sacerdote entrava para renovar as esperanças, redimir-se dos pecados. Era uma espécie de colóquio íntimo com Deus. Ele só entrava naquele dia. Dizem as tradições que ele se cortava e dava do próprio sangue para redimir dos pecados do povo. Estou fazendo essa digressão histórica porque o apóstolo João dividiu o seu evangelho da mesma forma que o templo de Israel era dividido. Porque do capítulo 1 ao capítulo 12 do evangelho de João, nós temos o pátio dos gentios, onde agora o sumo sacerdote não é mais Anás, Caifás, não é mais aquele que era escolhido pelos 72 sacerdotes do templo. Na grande simbologia do evangelho joanino, o sumo sacerdote é Jesus. E na primeira parte do seu evangelho, capítulos 1 a capítulo 12, ele se relaciona com as pessoas. Então nós vemos, capítulo 2, bodas de Caná. Capítulo 3, ele tem aquele famoso colóquio com Nicodemos. No capítulo 4, a mulher samaritana. E aí nós vamos caminhando, porque no capítulo 8, a mulher adúltera. No capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Sempre Jesus com as pessoas. Do capítulo 13 ao capítulo 17, já não é mais o pátio dos gentios, porque agora Jesus está com os seus discípulos, ou os seus apóstolos. No capítulo 13 começa aquela que é a última grande ceia, porque era Jesus conversando com aqueles que lhe eram mais próximos, os seus 12 discípulos, onde ele fala do Consolador prometido, onde ele lava os pés dos seus apóstolos. Esse é o Kodesh, o momento onde o sumo sacerdote está mais próximo dos seus discípulos, até chegar do capítulo 18 ao capítulo 21, onde o sumo sacerdote, agora Jesus, ele se entrega em holocausto. Porque no capítulo 18 ele já estava traído por Judas, é capturado pela soldadesca romana, a mando de Anás e Caifás, e se entrega em martírio. O Evangelho de João, então, tem 21 capítulos, dividido tal qual o Templo de Jerusalém. E por que eu narrei toda essa história?
Porque o capítulo 16, versículo 23, Jesus estava numa conversa íntima com seus discípulos. Ele já havia prometido o Consolador no capítulo 14. Ele já havia falado das promessas futuras. Ele já havia lavado os pés dos seus discípulos, dizendo que nós estávamos no mundo, tal qual ele serviu para servirmos uns aos outros. E agora, ele faz uma grande sinalização. Tudo que eu vos disse é para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha a grande simbologia que nos traz o apóstolo João. Ele já não estava com as pessoas em geral, porque as pessoas talvez não compreendessem essa fala. Ele estava com os discípulos e falaram com eles: vocês terão aflição, vocês terão a cabeça arrancada, serão martirizados, caminharão por estradas ásperas, terão pessoas que lhe apontarão o dedo em riste, mas tudo isso fizeram comigo. Nós estamos no mundo, não é para estar num templo engalanado de poder. Nós estamos no mundo para vencer o mundo, para deixar um rastilho de paz, uma proposta de esperança e para falar do evangelho do reino, que não se confunde com aquilo que o mundo entende por poder. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Quem são os discípulos dos dias atuais? Eu, o Barreto, os amigos de Vitória da Conquista, os amigos espíritas do Brasil, porque Jesus está nos dizendo naquele cubículo que não é mais o côdex, mas é o espaço da nossa alma. Tudo que eu vos disse é para que em mim tenhais paz. E ele faz aquela advertência: no mundo tereis aflições. Temos ou não temos aflições, meus amigos? Ligamos a televisão, olha a aflição da guerra. Olha a aflição de estar saindo de um período de pandemia de 2 anos e entrando em outro. Quantas pessoas vêm até nós nos dizer da falta de dinheiro, do desemprego, mas Jesus nos disse isso ao pé do ouvido, porque nós somos os discípulos dos dias atuais, mas ele nos dá a mensagem de esperança. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu fui escarnecido por Pôncio Pilatos, por Anás, por Caifás. Me colocaram uma coroa de espinhos, me deram um cetro na mão e uma cruz pesada nas costas. Eu carreguei sem murmurar. Eu sorri para as pessoas e mesmo no alto do madeiro eu pedi a Deus: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Qual a proposta de Jesus para cada um de nós? Os vossos olhos têm que ser os olhos voltados para o futuro. Meu reino não é deste mundo. Para os dias do porvir. Porque quando nós buscamos as nossas recompensas na atual passagem terrena, nós nos perdemos. Porque se o nosso valor está no dinheiro, um dia a poupança sobe, outro dia a poupança cai. Se o nosso valor está no posto de destaque, um dia eu sou chefe, outro dia já não sou mais. Daí um próprio cancioneiro popular, Raul Seixas, já dizia na sua canção: se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. E por que tudo isso? Porque o mundo é transitório, o mundo é permanente. Nós não estamos no mundo para vencer no mundo, mas para vencer o mundo. E o mundo começa na nossa intimidade. Será que eu, Rafael, estou sendo uma pessoa menos egoísta, menos orgulhosa? Porque hoje todos nós queremos resolver a guerra da Ucrânia. Mas e as guerras que trazemos dentro de nós? As guerras com a esposa, com os filhos, as guerras no nosso ambiente de trabalho, as guerras de poder, as guerras com as outras pessoas, porque elas votam diferente, porque elas são diferentes. Olha a proposta de Jesus: vencer o mundo, passar pelo mundo sem ser do mundo. E um dia, eu estava na Conferência Espírita do Paraná. Todo final de Conferência Espírita do Paraná, Divaldo, terminando a sua palestra,
aquela voz vai ficando rouquenha, a cabeça levemente vai pendendo para frente, e um verdadeiro fenômeno de transfiguração aos olhos de 10, 12 mil pessoas, quando não é Divaldo que fala mais, é Bezerra de Menezes. E quando eu estava na 19ª Conferência Espírita do Paraná, Bezerra de Menezes falou mais ou menos assim: não deixei que o aço das vossas possibilidades se enferruje diante das coisas do mundo. Lembrei que Jesus, no seu próprio evangelho, pela boca de João, disse que ele venceria o mundo e não no mundo. Jesus passou pelo mundo sem ter uma pedra para recostar a cabeça. E nós, muitas vezes, estamos brigando pelo que é transitório. Quando Bezerra falava, eu engolia seco, mas saí dali esperançoso. Eu posso ser um arauto da paz. Eu posso construir na minha intimidade, onde quer que eu me encontre, nas atividades da casa espírita, nas atividades do meu ambiente de trabalho, o máximo que estiver ao meu alcance para que a vida seja melhor, para que nós tenhamos paz, para que o bem possa sobrepujar. E para que vocês possam se dar conta de tudo isso que eu falei até agora, eu gosto de trabalhar com exemplos, porque os exemplos enriquecem tudo aquilo que nós estamos conversando. São vidas que falam do que representa vencer o mundo. E a primeira vida que eu quero conversar com vocês é a vida de uma mulher negra, pobre, nascida em Igarapava, interior de São Paulo, 1917. Naqueles recuados dias da cidade interiorana de São Paulo. E ela, uma infância muito pobre, sem ter condição de fazer quase nada, cresceu, veio a se casar, fazendo trabalhos domésticos, trabalhando no que era possível. Limpava a caixa d'água, fazia trabalhos domésticos, ajudava em hospitais, casou-se, teve uma penca de filhos e mudou-se para Uberaba. Olha, mudar-se para Uberaba, cidade que passou a agasalhar Chico Xavier a partir de janeiro de 1959. E em Uberaba, um pouquinho antes, 1956, 57, 58, ela entrou como enfermeira. Não era formada, tá, gente? Era analfabeta, mas trabalhava como ninguém para atender a doentes do pênfigo foliáceo, na Santa Casa de Misericórdia, em Uberaba. E era alguém que se desvelava por pessoas que eram marginalizadas da sociedade. Talvez hoje vocês não consigam passar pela mente o que é o pênfigo foliáceo ou fogo selvagem, porque a pessoa vai dando umas espécies de bolhas pelo corpo, e aquelas bolhas, quando se rompem, sai uma espécie de água que vai queimando. Então a pessoa se sente queimando viva, e aquilo dá não só exteriormente, mas dá nas mucosas, dá no nariz, dá nas partes internas, então é um sofrimento que nós não conseguimos mensurar. E a avó Cida, como era conhecida, tornou-se um anjo devotado daqueles pacientes. O hospital tinha 12 pacientes, e em 1958 o diretor do hospital disse assim: olha, não temos condição de ficar com esses doentes, porque a doença, além de contagiosa, nós não recebemos os repasses federais para dar conta deles. Vão botar todo mundo na rua. E a avó Cida vai até o dono do hospital: vocês vão botar doente na rua? Vocês estão loucos? Nós não temos dinheiro, nem espaço. E os parentes já entregaram para o hospital. Vê se vem alguém poder visitar. E ela, num ato de renúncia extrema: se eles vão, eu vou também. Saiu com aqueles 12 pacientes para levar para sua casa. E chegando na sua casa, eis que o marido e o filho mais velho colocaram-se em justa posição à porta e lhe perguntaram: quem são esses? São meus irmãos em Cristo. E onde você vai com eles? Eu trouxe aqui para nossa casa, porque onde comem 6, podem comer 18. Ao que o filho mais velho: ou eles, ou nós. E Dona Cida respondeu: vocês já estão crescidos. Eu já fui uma boa esposa até hoje, já criei meus 4 filhos, eu fico com eles. Começou a perambular com aqueles 12 doentes na rua.
mendigando para conseguir haveres para que eles pudessem comer, remédios para tratar-lhes, quando alunos da Faculdade de Medicina de Uberaba conseguiram que ela e aqueles 12 doentes fossem passar 10 dias numa espécie de balcão, numa casa, numa casa anexa ao necrológio da cidade. O que era para ser 10 dias foram 10 anos. E durante esses 10 anos, Dona Cida pedia dinheiro nas ruas, pedia dinheiro para os políticos locais, viajava para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para pedir a quem quer que fosse para construir um hospital. Porque ninguém merece ficar sem tratamento. E ela foi conseguindo, de pouco a pouco, angariar um pequeno espaço que depois foi crescendo até transformar-se no Hospital do Fogo Selvagem, ou do Pênfigo Foliáceo, em Uberaba. Veio a conhecer Chico Xavier. E Chico Xavier, percebendo que ela era um espírito nobre, tinha a possibilidade de doar a bioenergia, a energia do passe, dizia para ela: minha irmã, doe nos seus pacientes o passe. E ela respondia: mas, seu Chico, eu sou uma pessoa muito simples, seu Chico. Eu sequer sei o que é isso. Vem estudar conosco. Seu Chico, eu sou católica. Pode continuar católica, mas venha aprender o espiritismo. E ela foi. Frequentou a casa espírita, aprendeu o espiritismo, começou a dar o passe nos seus pacientes, começou a receber víveres que eram direcionados ao grupo espírita da Prece, à comunhão espírita de Uberaba, e que Chico destinava ao seu hospital. Passado algum tempo, ela já estava mais serena, mais próxima da proposta espírita, e Chico lhe fez uma revelação. Dona Aparecida, você sabe por que hoje você está nessa condição de miséria absoluta, trabalhando numa peleja sem fim com esses seus doentes? Sei não, seu Chico. Minha filha, faz não muito tempo, você era uma dama da Inquisição Espanhola, onde, junto com a igreja, perseguia aqueles que eram considerados os hereges. E dentro daquela perseguição, nós sabíamos que existia perseguição por ser herege, mas também um instinto de dominação. Porque quando se violentavam as pessoas, se levavam para os calabouços, também se arrancava o dinheiro delas. Então, minha filha, você mandou muita gente para a fogueira. Você volta hoje para poder tirar pessoas da fogueira. Porque aqueles que você eram os seus executores, voltam hoje na condição de queimar, não mais numa fogueira, mas nessa doença conhecida como pênfigo foliáceo. E você, que era a mandante, está acolhendo a todos eles. E não só acolhendo aos executores, está acolhendo a tantos outros que vêm a Uberaba, que precisam de um hospital, está acolhendo crianças. Então pense, Dona Cida, na época da Inquisição Espanhola, você venceu no mundo, porque foi uma dama de destaque. Alguém que aureolou dinheiro, aureolou poder, riqueza perante o clero e perante os reis católicos da época. Veio num processo de contumácia no erro até renascer no Brasil, negra, pobre, com todas as dificuldades no mundo, para ressarcir-se dos seus débitos. É tudo isso, seu Chico? É, minha filha. Mas eu faço tudo isso com tanto amor, seu Chico. Pois muito bem. Quando nós aprendemos a amar, vó Cida, é porque nós não estamos vencendo no mundo mais. Nós aprendemos a vencer o mundo. Hoje, muitas vezes, quando colocava a mão para receber uma esmola, as pessoas te cuspiam, as pessoas jogavam coisas em cima de você. É porque você já estava vencendo o mundo. Cada uma das pessoas que chega ao hospital e você trata, cada um daqueles que tem as bolhas estouradas, ficam em carne viva e que você muitas vezes beija, você está vencendo o mundo. Tornou-se uma grande parceira de Chico Xavier. Chico Xavier morreu em 2002, desencarnou. Ela desencarnou em 2009. E no dia em que desencarnava,
Divaldo Pereira Franco, em Salvador, aí no estado da Bahia, psicografava uma carta de Joana de Ângeles que dizia mais ou menos assim: hoje, uma grande estrela volta ao zimbório da espiritualidade. Uma antiga dama da Inquisição espanhola que aprendeu a vencer no mundo, agora aprendeu a vencer o mundo. O mundo das próprias imperfeições, o mundo das próprias misérias, e ela está em paz. É essa a proposta de Jesus. Que nós nos conectemos a Ele e sejamos pessoas melhores. Quando a gente fala de vencer o mundo, outras tantas vozes nos perguntam: Rafael, mas a gente tem que abdicar por completo do mundo? A proposta não é essa. Nós temos contas a pagar. Eu, por exemplo, tenho leite da minha filhota de 3 anos para comprar. Então preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Em nenhum momento Jesus nos pede para virarmos ermitões e ir para o deserto. Jesus nos pede para que nós estabeleçamos um sentido para a nossa vida, que nós escolhamos os reais valores. Porque podemos ter o nosso carro, podemos ter a nossa casa, mas não devemos perder de vista. Tudo isso é transitório. Eu sou um espírito, eu não sou um corpo de carne, porque corpos materiais voltam para o caixão. E caixão, como dizem os amigos, não tem gaveta para guardar coisas. Por mais que eu seja enterrado com uma roupa bonita e até coloque apólices imobiliárias no meu caixão, eu nada levo daquilo para a imortalidade. Vencer o mundo. Vencer o mundo, Albert Schweitzer, um grande benemérito da humanidade. Nascido na Alsácia, um território francês que já pertenceu à Alemanha, já pertenceu à França. Haja briga, gente, porque aquela parte ali oriental da França, antes da Segunda Guerra Mundial, pertencia à França, a Alemanha tomou, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, voltou para a França. Hoje é território francês. Mas Albert Schweitzer é alemão. Nasceu alemão, mas tornou-se um grande benemérito da humanidade. Porque muito estudioso, muito fraterno, alguém dedicado às artes de uma forma geral. Ele, com 30 anos de idade, já tinha tudo que o mundo poderia lhe dar. Já tinha vencido no mundo. Tinha todo o dinheiro possível. Ele sabia dedilhar nos pianos da Europa como ninguém. Era um virtuose, como nós chamamos. Porque Johann Sebastian Bach ganhava vida nas partituras de Albert Schweitzer. Ele era um pastor protestante. Falava de Jesus com os lábios. Sabia declamar como ninguém o Evangelho, o Velho Testamento, o texto do Apocalipse, mas ele dizia: parece que eu só venci no mundo, porque dinheiro não me falta, porque posto de destaque não me falta. Quando eu vou na Ópera de Viena, as pessoas me aplaudem. Quando eu vou na Ópera de Paris, as pessoas me aplaudem. Mas qual o meu compromisso com Jesus? Foi quando um dia ele, na sua cidade, viu passar pelas suas mãos um periódico francês dizendo de missões na África, no Gabão. Lambaréné, o nome da cidade. Ele pensou: eu aqui tenho tudo, eles lá não têm nada. Eu aqui tenho corpo são, eles lá têm lepra, doenças tropicais, excesso de mosquitos. Mas como eu, alguém que conheço a Bíblia, vou falar para quem tem fome. Eles precisam de pão, não estão precisando de Bíblia agora, depois vão precisar. Como eu vou cuidar de corpos leprosos se o que eu sei é tocar piano? Eles precisam de médico, hoje não estão precisando de músico. Ele faz algo impensável. Entra na faculdade de medicina. Fica 6 anos na faculdade de medicina. Quando se forma, chama sua esposa, Dona Helena Breslot, e vai para a África. Cuidar dos seus irmãos negros, que sofriam das mais variadas dificuldades. Se torna o grande pai branco dos homens negros na África. Ele passa mais de 50 anos na África. Em 1952, ele é laureado
com o Prêmio Nobel da Paz. Porque de um galinheiro em Lambaréné, ele construiu um hospital para atender os seus irmãos em humanidade. E os negros africanos gostavam tanto dele que diziam que ele era uma espécie de bruxo, porque ele matava as pessoas para depois ressuscitar. Mas não era assim, gente, é porque ele usava anestesia. E quando anestesiava as pessoas para poder operar, os outros viam, olha, ele mata e depois ressuscita. Olha como ele trabalhava com pessoas simples, com pessoas humildes. Se tornou um grande benemérito da humanidade. Escreveu os mais variados livros. Há uma frase de Albert Schweitzer que eu gosto sempre de partilhar quando falo dessa personalidade. Os anos podem enrugar a pele, mas perder o entusiasmo faz enrugar a alma. Todos nós ficamos velhos, mas o que nos faz envelhecer em espírito é quando perdemos o entusiasmo, a alegria de viver, a vontade de servir, o ímpeto de ser útil, era o que nos dizia Albert Schweitzer, o entusiasmo, uma palavra do grego que quer dizer em, para dentro, theos, Deus. Entusiasmo quer dizer buscar o Deus interno, para ir na horizontalidade buscar Deus nas outras pessoas. E por que nós resgatamos a vida de Albert Schweitzer? Porque até os 30 anos ele havia vencido no mundo. Era um virtuoso, era um grande pastor, era um músico aplaudido. E poderia continuar sendo. Mas ele sentia que faltava algo, porque foi na África que ele venceu o mundo. Venceu os seus vícios ajudando as outras pessoas. E quando desencarnou em 1965, aos 90 anos, ele também é recebido vitorioso no palco da espiritualidade. Rafael, mas Albert Schweitzer está tão distante de nós, mas não precisamos ser a avó Cida, nem precisamos ser Albert Schweitzer. Nós podemos ser Rafael, Barreto. Olha essa moça bonita que está aqui do meu lado fazendo a interpretação de Libras. Ela está vencendo o mundo. Ela está renunciando, talvez uma tarefa com a família, talvez ela tenha filhos, ela está renunciando um sábado para que as pessoas que não consigam ouvir possam receber as palavras do Evangelho. Isso é vencer o mundo. Ela está deixando os afazeres momentaneamente para dedicar o seu tempo a algo nobre. Eu posso ser o Albert Schweitzer de dentro da minha casa, porque a minha filha quer brincar, ela precisa de um pai. Porque as pessoas, quando eu entro no elevador, eu não preciso ter aquela cara fechada, eu posso cumprimentar as pessoas, eu posso sorrir para as pessoas, eu posso abraçar as pessoas, e hoje nós já estamos voltando aos abraços. Muitas pessoas creem que vencer o mundo é tão somente fazer grandes coisas. Não. É fazer o que está ao nosso alcance. Eu não me canso de contar histórias do benfeitor Camilo, do meu pai negro, José Raul Teixeira. Porque um dia uma pessoa chegou para ele, no final de uma palestra, e lhe perguntou: Raul, pergunte para o benfeitor Camilo qual é a minha missão na Terra, como eu faço para vencer o mundo. E o benfeitor Camilo se acercou e respondeu a Raul do seguinte jeito: quando a nossa irmã vinha para a palestra hoje, ela parou num sinal. E um deficiente visual pediu: você me ajuda a atravessar a rua? Ela virou para o deficiente visual e respondeu: eu não posso, eu estou atrasada para a palestra. Diga à nossa irmã que ela estará vencendo o mundo. Quando as pessoas pedirem algo, ela dá. Se não puder dar o material, que dê o sorriso, que dê a atenção, que dê um pouco do tempo. Se já estava atrasada para a palestra, que custava perder mais 1 ou 2 minutos, que ajudasse o homem e que viesse para a palestra. Todas as vezes que nós somos úteis, praticamos a caridade, todas as vezes que nós renunciamos a nós mesmos, nós estamos vencendo o mundo. Não por outra razão, quando em a questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes?
E os benfeitores da espiritualidade respondem: toda virtude é meritória. Mas a excelsitude da virtude está em renunciar o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. A verdadeira virtude está em agir na mais lídima caridade. Meus amigos, se nós queremos vencer o mundo, que aprendamos a renunciar nós mesmos. Aquilo que a gente acha que é correto, pode não ser, porque tudo é transitório, para estar de bem com a outra pessoa. Aquilo que eu acho que é o melhor, pode não ser para agregar. Porque hoje nós estamos vencendo no mundo. Porque a gente acha que quando vence o outro, nós somos vencedores. Veja o que se passa pela cabeça do Putin. E eu aqui estou fazendo um exercício com vocês. Ele acha que se ele invadir a Ucrânia, matar as pessoas, anexar o território e fazer com que o presidente Zelensky renuncie, ele estará vencendo a guerra. Ele estará vencendo no mundo. Mas não é essa a vitória. A verdadeira vitória é se russos e ucranianos fizessem a paz, aprendessem a convergir, respeitar um ao outro, partindo da pressuposição que são o mesmo povo, derivam do grande braço do povo eslavo. Quantas vezes nós nos perdemos por querer vencer o outro? Ah, eu tenho essa convicção política, é melhor do que a sua, então eu quero vencer o meu vizinho. Ah, eu tenho esse credo, que é o credo do povo escolhido. Eu quero vencer aquele que está lá na minha rede social, que eu fico me engalfinhando com ele. Mas isso é vencer no mundo. E eu me recordo de uma frase de Chico Xavier que eu nunca me esqueci. Não pensem que quando chegarem na espiritualidade vai te ser perguntado quantos títulos você tem, qual posto você ocupou, mas o que vai te ser perguntado, quantas lágrimas você enxugou, quando você foi o sal da terra, quando você foi a luz do mundo. Há um formoso livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Voltei, do irmão Jacó. Frederico Figner, um grande benemérito do próprio movimento espírita, que ele se deu conta. Nossa, mas eu participava de uma reunião mediúnica. Eu era amigo de grandes personalidades espíritas do Brasil, mas eu cheguei do lado de lá, eu percebia que o corpo das pessoas tinha uma luminosidade e eu era apagado. Por quê? Porque muitas vezes ele venceu no mundo, mas não venceu o mundo. Fica, então, um grande compromisso para cada um de nós. Nós temos uma estrela chamada Jesus, que diz: eu não tenho uma pedra para encostar uma cabeça, eu não tenho um lugar para fazer o meu pouso, nada obstante o tenham as aves do céu, nada obstante o tenham os lobos do campo. Mas eu venci o mundo. Não pense que eu vim ao mundo para ser servido, mas eu vim ao mundo para servir. Esse é o nosso exemplo. Quero terminar as nossas reflexões, porque faltam 10 minutos, homenageando Humberto de Campos Veras. Quarta noite da 31ª jornada do Centro Espírita e da TV Humberto de Campos. Eu não falei para o Barreto, mas eu hoje sou da Sociedade Espírita Fraternidade, mas comecei os meus passos no interior do estado do Rio de Janeiro. Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E pela leitura de Humberto de Campos, por pensar na sua vida, por meditar na sua história, eu consigo estabelecer o que é vencer no mundo e o que é vencer o mundo, porque Humberto de Campos, o saudoso acadêmico da Academia Brasileira de Letras, nasceu em 25 de outubro de 1886, em Miritiba, Maranhão, hoje chamada Humberto de Campos. Era um garoto com grandes possibilidades de escrever, um leitor assíduo que queria vir para o Rio de Janeiro para poder complementar os seus estudos. Veio para o Rio de Janeiro. E ele, um espírito de grandes cabedais que já havia vivido antes e, por certo,
em possibilidades que lhe permitiram trazer um grande cabedal literário, ele tornou-se político. Às vezes as pessoas me perguntam, a política tem jeito? Tem. Quando os nossos políticos se aproximarem de Bezerra de Menezes, que foi político, de Humberto de Campos, que foi político, quando nossos políticos forem homens de bem. Mas Humberto de Campos também foi escritor, jornalista, tinha as mais variadas possibilidades. Ele foi cognominado o príncipe dos prosadores brasileiros, porque ele conseguia, através de contos, de crônicas, de prosas, falar ao coração das pessoas. Foram mais de 40 livros, o mais célebre, Poeira. E ele hoje, do espaço, vem nos deixando essas poeiras estelares do Evangelho de Jesus. Mas Humberto de Campos também tinha uma verve sarcástica, porque gostava de apontar o dedo para as mazelas sociais, as mazelas das pessoas. Usou um pseudônimo, o Conselheiro 20. Notem, Irmão X, 1X, ele em vida teve um outro pseudônimo, o Conselheiro 20, que ele usava para falar das mazelas sociais, para atacar pessoas, porque através de uma ironia, às vezes, se atingia determinadas personalidades. Não que ele estivesse errado, mas que nós não precisamos nem do sarcasmo, nem da ironia. Ele teve contato com a obra mediúnica, em Francisco Cândido Xavier. A primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, que veio a lume em 1932. E enquanto Menotti Del Picchia olhava para aquilo e dizia, mas isso é um pastiche. Isso vem tudo da cabeça desse menino de Pedro Leopoldo. Humberto de Campos olhou, leu versos de Castro Alves, de Casimiro Cunha, de Casimiro de Abreu, de Antero de Quental e outros tantos, e tão simplesmente respondeu, eu não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Eu apenas digo que esse menino de Pedro Leopoldo consegue reproduzir Antero de Quental, Castro Alves, Casimiro Cunha. Agora, explicar o mecanismo, eu não consigo. Adoeceu. Teve um processo de infecção urinária muito grave, que foi espalhando-se pelo corpo, já não conseguia sair de dentro de casa, escrever mais. Começou a ficar cego. Já quase não conseguia enxergar mais. E é curioso, porque quando foi o escritor laureado, estava vencendo no mundo. Quando era aplaudido da tribuna da Academia Brasileira de Letras, estava vencendo no mundo. Na doença, ele aprendeu a vencer o mundo. Porque em 5 de dezembro de 1934, ele desencarna e alcança uma mansão no plano espiritual, como ele fala numa de suas crônicas, no primeiro livro, Crônicas de Além Túmulo. 3 meses depois, ele se aproxima de Francisco Cândido Xavier, o menino de Pedro Leopoldo. Gente, Chico nasceu em 1910. Se Humberto de Campos morreu em 1934, o Chico tinha 24 anos, da idade do Vitor Hugo menino, um pouquinho mais velho. E diz para Chico, era tudo verdade. Você escrevia os poetas e eu estou aqui hoje para eu escrever por você. Dos 40 livros que ele já havia escrito enquanto encarnado, ele escreve outros 12 por Chico Xavier, a começar por Crônicas de Além Túmulo, e depois, o mais vendido, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o terceiro, Novas Mensagens, o quarto, Boa Nova. E eu paro por aqui, não vou citar os outros, porque senão eu preciso aí de 2 horas de live. E em Boa Nova, ele faz uma introdução. E na introdução do livro Boa Nova, falando de Jesus, ele deixa 2 frases, que são 2 pérolas. Quem quiser pode ir lá depois e ler. A primeira frase é, eu no mundo aprendi a escrever para agradar as pessoas. Porque todo escritor tem que agradar o seu público. Se a gente não agradar, nós não vendemos. As pessoas não nos reconhecem. Vencer no mundo. Mas de onde eu me encontro no plano espiritual, eu tenho aprendido que não se escreve para agradar, se escreve o que é correto. E o correto está nas páginas do Evangelho de Jesus.
o Salvador das nossas vidas. Talvez eu tenha perdido muito tempo buscando o canto de ouro das coisas mundanas. Essa sereia que com a voz suave vem engalanar os nossos ouvidos, mas hoje eu quero escrever sobre Jesus e escreve 30 crônicas que não foram trazidas pelos evangelistas, falando de Pedro, falando de João, falando de Joana de Cusa, falando de Maria de Nazaré. E ele nos traz uma outra frase. Já não vou dizer eu creio, agora eu vou dizer eu sei. Muitas vezes estamos no mundo para vencer no mundo. A religião para nós é apenas eu creio, mas nós cremos quando estou com saúde. Nós cremos quando não me falta dinheiro. Basta desencarnar alguém com Covid, a minha crença já não é tão robusta mais. Basta faltar o alimento ou o emprego, a minha crença já não é tão robusta mais. E o que nos ensina Humberto de Campos? Vencer o mundo é deixar de dizer eu creio, para dizer eu sei. Porque eu te encontro, Jesus, na desencarnação de um ente querido, porque eles estão na verdadeira casa. Porque eu te encontro, Jesus, na miséria econômica, porque ela está me fazendo ressignificar os passos. É uma ponte para dias melhores. Porque eu te encontro, Jesus, nas dores que são cinzéis para esculpir o meu espírito. Esse Humberto de Campos, que nos trouxe Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E de Humberto de Campos a Jesus, ao apóstolo João, reproduzindo em 16, capítulo 33. Eu vos digo essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo teremos aflições. Teremos muitas aflições, como nos diz o benfeitor Camilo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está com Jesus é capaz de vencer o mundo, é capaz de transformar pedregulhos nas mais belas florações. Então eu agradeço a cada um de vocês e deixo a seguinte mensagem. Vamos com fé. Vamos andar na certeza, nessa certeza de que Jesus é o vencedor do mundo e nós podemos igualmente sê-lo. E da forma como começamos, evocando o cancioneiro paulista João Cabete, nós terminamos. Vem, Jesus, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e nos ensinar a vencer o mundo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Rafael, nós que agradecemos a essa palestra sua, tão rica de reflexões, tão oportuna, tão edificante. Muito obrigada aqui da nossa casa. Obrigada pela lembrança do nosso patrono Humberto de Campos. Que Deus o abençoe sempre. Até uma próxima oportunidade. E se você tem interesse em conhecer mais a doutrina espírita, a partir do dia 27 de abril, terá início a nova turma de ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do Centro Espírita Humberto de Campos. Esse ano, estaremos retornando ao formato presencial, seguindo os protocolos sanitários. Venham participar conosco. As reuniões acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas. O link para a inscrição, que é gratuita, está disponível nas nossas redes sociais, através da bio do Instagram do Centro. O Centro Espírita Humberto de Campos está também no Spotify. Todas as nossas palestras transmitidas aqui no nosso canal estão também disponibilizadas em formato de podcast.
Basta procurar por Palestras Públicas CEHC ou por Centro Espírita Humberto de Campos no Spotify e acompanhar o nosso conteúdo sem interrupções. E amanhã, às 20 horas, teremos o nosso encerramento com a palestra amanhã às 19 horas, teremos o nosso encerramento com a palestra Amar, Trabalhar, Esperar e Perdoar, com o nosso irmão Vitor Hugo Menino, de Minas Gerais. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo e até amanhã. Agradecemos a participação de todos. Boa noite. Thank